Quem dera se toda mulher, quando pegasse o bebê assim que nasce, já começasse a amamentar lindamente, como a gente vê nos filmes, nas novelas, nas revistas, mas nem sempre é assim. Amamentar, para muitas, é um tremendo desafio. Agora, em agosto, é o mês de conscientização e de incentivo ao aleitamento materno. Por isso, hoje a gente vai conversar sobre a amamentação. Mas se você não conseguiu amamentar, calma, esse assunto também é para você. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Pode Contar e pode contar que vai ser muito gostoso, vai ser mais um papo descontraído. Então, prepara aí sua louça para ir lavando, a sua casa para ir limpando. Bom, eu tô falando porque é assim que eu ouço podcasts, mas se você é uma pessoa que senta para ver olhando para a TV, tudo bem também. Aliás, eu quero saber como que você ouve aqui o nosso podcast. Você vê e ouve? É pelo YouTube? É pelo Spotify? É fazendo alguma coisa ou você para? Comenta aqui que eu quero muito saber. Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal. E hoje, como eu disse, vamos falar sobre aleitamento materno e eu tenho duas convidadas muito especiais que entendem bastante do assunto e têm não só experiência profissional, como também experiência pessoal, né? A Amanda e a Nilellen. Ambas são fisioterapeutas, né? E atuam nessa área de amamentação. A Nil é também 1001 utilidades, né? Com mulher, com gestante. E a Amanda também vai conversar. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a vida de vocês, além de amamentação. Então, sejam muito bem-vindas. Estou feliz que vocês conseguiram vir aqui numa segunda-feira, porque a gente grava segunda, gente. Vocês não sabem como que é difícil. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que toda pessoa que eu convido dá um jeitinho de estar aqui, mesmo sendo tão difícil, né? Porque segunda tarde é pra acabar, né? Tem tanta coisa para fazer. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Um prazer dividir também, né, com a Nil, que eu tenho um carinho especial. Me acompanhou até mesmo quando eu soube que ela estaria aqui. Fiquei muito feliz, porque além de ser colega de profissão, mas esteve comigo em um momento muito especial, que foi o nascimento do meu filho. Ela foi sua doula? Sim, foi minha doula também. A minha também. A doula de todas. Uma das doulas, ou a doula mais antiga daqui de Dourados, Nil? Isso aí. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz em estar aqui com vocês duas, que eu tive o privilégio de acompanhar vários momentos, né? A Nil, ela foi a minha doula do segundo parto e a minha consultora de amamentação do primeiro. E na gestação da Pérola foi minha fisioterapeuta. Você já foi várias coisas, menina, então isso, né? De tudo um pouco, né? Ela tentou fazer pilates, mas ela não consegue. Não. Foi muito devagar pra mim. Eu acho que hoje eu conseguiria, talvez. Eu tô numa outra vibe, eu já não sou mais tão ansiosa, tão agitada quanto antes. Então, talvez, né? Certo. Você já foi minha fisioterapeuta pélvica, também. Que pra quem não sabe, é exercício pra periquita. Isso mesmo. Eu quero falar sobre isso aqui também, viu? Legal, vamos lá. Vai ser ótimo, imagina. O Vinícius que fica ali no aquário, ele vai entregar atestado nesse dia. Pronto, agora só o que falta. Ele fala assim, é tanto assunto que eu nunca ouvi falar e agora vai ter exercício de periquita. Propício para periquita. Próprio. Nil, vamos aproveitar que você está falando aí um pouquinho. Conta um pouquinho a sua história. Quem é você? Como que você começou? Em 1932, na Idade da Pedra. Então, eu comecei minha caminhada, minha jornada foi no banco de leite.
onde hoje a Amanda tá lá, né? Foi no banco de leite. Foi o banco de leite que me despertou, né? Eu trabalhava na sala de ordenha e ali eu iniciei uma pós-graduação em saúde da mulher e continuei trabalhando. Iniciei os atendimentos, né? Então, tem bebês aí que tem 11 anos, 12 anos que eu auxiliei na amamentação. Talvez 15, não sei, né? Mas, enfim. E aí, quando o banco de leite fechou, nisso eu já trabalhava por fora, né? Com gestantes, com amamentação mais, né? E aí, quando o banco de leite mudou, foi pro HU, né? Eu passei num concurso lá dentro, numa seletiva, e fui pro centro obstétrico. Aí eu acompanhava partos. Muitos partos. Muitas urgências, tudo quanto é tipo de situações, né? E fiquei maravilhada com aquilo. E aí, continuei fazendo um atendimento externo no particular, né? Mas fiz o curso de doula lá dentro. E aí, vi muitas coisas que na época não eram legais, né? Participei de algumas reuniões para montar o atual hospital de hoje, né? Então, eu vi ele no papel, vi que não saía, mas hoje, graças a Deus, está lá, né? Firme e forte, atendendo muitas mulheres. Então, enfim, e aí eu saí de lá, já saí com uma carga muito grande, né? E comecei a atender particular os partos, né? Porque lá dentro as mulheres tinham um acesso ao parto normal. E quem era da rede particular, privada, não tinha. Então, era muito difícil. No começo, a gente ia para o HU, né? Não tinha enfermeira para acompanhar junto. Aí, a gente conseguiu iniciar uma equipe e deu certo. E foi indo. E aí, entrou 2014, 2015, a New Ellen tá lá e vai, né? E aí, trabalhando com pilates, com preparação para parto, né? E aí, em 2020, eu me voltei um pouco também para a parte da ginecologia, que daí é onde eu fiz uma atualização internacional em fisioterapia pélvica. Mas foi junto com a pandemia, então foi uma coisa bem delicada, né, na época. Foram 2 anos, assim, meio que abafados, né, porque não tinha muito o que fazer, ninguém sabia muito, é um contato muito íntimo, né, a fisioterapia pélvica. A primeira vez que eu fui, você falou, tá ligada como vai ser, né? A gente fala assim, porque a gente já se conhece há muito tempo e tal. Aí ela é toda delicadinha, né? Falei, não, como? Ela falou assim, é que é invasivo. Eu falei, não, você tinha falado que é invasivo, mas eu não sabia, tipo, o que é invasivo? Aí ela é que eu vou inserir. O que vai acontecer? Eu falei, meu Deus do céu. Preciso tocar a musculatura do assoalho pélvico, né? Às vezes algumas mulheres chegam lá com malho. Eu falei, gente, eu esqueci de falar com ela. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, olha, hoje eu fui penetrada. Você foi no ginecologista? Eu falei, não. Ele, quê? Como assim? Aí eu expliquei o que tinha acontecido. E aí, logo depois, veio o seu filho. Ou não? Isso, não. Aí, continuei trabalhando, né, com pandemia. Os partos também deram uma parada, porque os hospitais não sabiam como que ficava a situação da doula. A gente tem uma lei municipal e estadual que ampara a entrada da doula independente, mas por toda aquela situação a gente não sabia, né? Mas, enfim, a vida começou a dar uma caminhada em 2021, né? Que daí eu engravidei e entrei no meu repouso. E aí, inclusive, eu saí do meu repouso para te atender. Verdade, Foi ali, sabe, quase que não deu, Foi. né? E aí, depois entrei de repouso novamente. E eu ali, com as contrações com dores, eu olhava pra ela e falava... Você tá bem? Você já comeu? Eu sabia o que ela tava passando, né? E ela lá, ficou lá quase 24 horas comigo. É um trabalho que eu falei assim, gente, eu passei a admirar ainda mais o trabalho do obstetra, da enfermeira obstétrica e da doula. Gente do céu. A Amanda, então, né, Amanda? Nossa. Quantas horas, né? Quantas horas foi seu parto? Olha, de trabalho de parto ativo foram mais de 15. Olha, eu lembro que eu vi o dia amanhecer, o dia estava anoitecendo e nada. A família no portão. Toda, meu Deus do céu, A o vizinho gente, tinha tipo, acabado vai de entrar. mudar.
Eu lembro até hoje, meu marido falou, meu Deus, o que o vizinho vai achar? Porque era um militar que faziam 15 dias. E eu em trabalho de parto, aos berros, né? Eu falei, gente, eles vão chamar a polícia daqui a pouco, né? De não saber o que tá acontecendo. A família inteira sentada no meio-fio, esperando e nada. E olha, esse rapazinho pleno, tranquilo, e nada. Esse menino Mas foi, nasceu, né? Mas foi. Rodou, precisava rodar, rodou. Quando eu né? conto pra ele, a mamãe teve que ficar em cima do sofá com os braços. Como assim, mamãe? É, porque você encaixou a cabecinha. Nossa, e aí quando falou que deu, gente, será? Vem a hora de pedir a cesárea. A hora que você fala, deu, agora chega. E eu brincava com meu marido e falava, você não me deixa desistir. E aí ele falou, olha, a vontade é. Mas ele virou pra mim e falou, você já chegou até aqui, vamos lá. E fomos pro hospital, demorou ainda o expulsivo, né? Rompeu bolsa para ver se acelerava. E depois de muitas horas, aí ele, enfim, chegou. Graças a Deus. Nossa, isso aí. Eu entendo, porque o meu foi meio assim também, né? Também vi o sol nascer, só que aí quem tava... né? Você não ficou 24 horas comigo, você entrou, já era de dia, né? Cheguei de manhã. De manhã... Mas eu também, começou 1h da manhã, aí quando deu 8 horas, eu falei, Nil, tem jeito, vem pra cá. Aí ela foi, aí 10 horas, a bolsa rompeu, aí eu precisava ir pro hospital, né, que tava estrepto positivo, enfim. E aí lá também, teve uma hora que parou a contração e, além da ocitocina, uma posição que você me orientou a fazer, que foi crucial, assim, que eu tinha que colocar a perna em cima. Em lateral, só pra dar uma... Ai, só de lembrar, aí veio a dor, veio, mas aí voltou a contração. Mas e a sua história profissional? Como que, quem é você, como que você começou? Depois da Nil. Antes, antes. Estamos entregando a idade aqui. Mas Sou de 2008. Pois é, né? Eu sou da turma de 2004 e por 10 anos eu atuei como fisioterapeuta geral. Então, literalmente, era, né? Do início ao fim, do Mamando com Educando. E quando eu entrei no HU, então no meu primeiro mês de atuação, eu até me fiquei na enfermaria pediátrica. E até mesmo com a saída da fisioterapia do banco de leite até então, que tinha um contrato, né, que era pela prefeitura, pela fundação, e veio a ideia até mesmo de construir o trabalho do fisioterapeuta dentro da unidade da maternidade em si. E aí eu fui fazer visita técnica em outros hospitais que já tinham iniciado o serviço e comecei a fazer curso. Eu ainda não era mãe, mas foi, assim, algo, eu falo que surreal, em termos de apaixonante. Quando eu passei a estudar tudo que envolvia a parte de amamentação e até mesmo o quão desafiadora ela é. Eu sei que a gente vê muito a questão do romantizar, né, em si, mas eu falo até, eu chego num momento, assim, tão, ao mesmo tempo que às vezes solitário, eu sinto muito, né? Porque é algo que a mulher sente na obrigação. Eu tenho que dar conta, eu tenho que saber. E isso me instigou demais a querer estudar, a querer aprender, a querer poder atuar. E até mesmo pensando nos benefícios que a gente tem para a mãe, os benefícios que a gente tem para o bebê, os benefícios para a família, até falando na questão econômica, nos benefícios para a sociedade também, porque a gente pensa na quantidade, até mesmo de lixo que a gente produz no uso em si das fórmulas. E cada vez eu fui me apaixonando mais e mergulhei daí de cabeça. Fiz daí, eu já tinha a minha primeira especialização, que foi em saúde pública. Fiz a especialização após em saúde da mulher e aí depois fiz mais uma só em aleitamento materno e saúde da criança. 2 anos após esse início, daí eu me tornei mãe. Agora é hora da prática, né? Me tornei mãe e eu falo que daí eu pude também provar o outro lado, saber o quanto também é difícil. E muitas mães, às vezes, que eu atendo, né? Elas sempre querem saber da minha... de como foi, até mesmo. Você teve dificuldade, né? A minha experiência. E até mesmo que eu costumo falar para ela.
eu falo, nenhuma mãe nesses 10 anos de atendimento, nenhuma mãe que eu atendi é igual a outra. E porque não é. A mãe da Mona Lisa não é a mãe da Pérola. Então, nenhuma história vai ser igual a outra. E acho que esse também é um desafio muito grande na maternidade. E, para mim, cada paciente, cada família, cada mãe, cada mulher que eu vou atender, eu aprendo com elas. Então, às vezes, a gente conversa bastante e eu falo, olha, com cada uma de vocês que eu saio daqui outra pessoa. Então, melhor até para o próximo atendimento, porque eu aprendo com a história dela, com a dificuldade dela, né? E até mesmo, às vezes, no desfecho, que não era aquele que a gente gostaria, mas que sim, né? É aquele desfecho daquela condição. E, para mim, é apaixonante. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E todos os dias eu me realizo muito. Então, tanto eu trabalho na maternidade do HU, há 4 anos eu trabalho também na Crescer. Então, até mesmo conheci a pediatra que eu trabalho ainda lá no hospital, ela fez a residência lá e ela brincava. Quando eu for abrir consultório, você vai trabalhar comigo, né? Até brinco que foi ela que cortou o cordão umbilical do meu filho. E então, eu atuo, né, tanto na assistência pública quanto na assistência privada, na assistência à amamentação e sou extremamente apaixonada também. Ai, dá pra ver na sua fala, dá pra sentir, né? Que é uma coisa que tem que gostar, né? Porque vocês se entregam tanto, a entrega tamanha, que se não gostar pelo menos um pouco, né? Não tem como continuar por tanto tempo assim, que nem é o caso de vocês, né? E você falou sobre a prática, que aí você viu na prática. Eu quero ouvir, antes da gente entrar no assunto, eu quero ouvir a experiência de vocês. Começando pela Nil, que viveu isso mais recentemente. Você ainda tá amamentando? Sim. Ah, ainda tá? Eita, 2 anos e 8? 1 e 8. 1 e 8. Caramba, bastante. Pretende até os 2? Não Ou tenho não data, tem data? mas gostaria de não passar de 2 anos e 6 meses. Mas vamos lá, né? Tá. Até onde der, né? Minha dificuldade é o desmame. Mas eu penso nisso. Pois é. O desmame eu também, que nem você falou, cada uma é diferente, né? Porque o desmame da minha primeira foi um e o da segunda totalmente diferente. Mas como que foi aí quando o Murilo nasceu? Falei certo agora? Falou. Só pra confundir os nomes. O Murilo nasceu e aí ele veio pra você. Como que foi? Porque aí não era mais você ensinando, era você colocando em prática. Assim, eu falo que, graças a Deus, eu sou aquele time de mãe que tanto o parto quanto a amamentação não é muito padrão. Porque a gente espera muita dificuldade em tudo, né? Eu enfrentei muito na gestação, mas nem tanto no parto em si e na amamentação. Mas independente é um desafio. É um desafio porque a gente se desconstrói, né? Então, por mais que a amamentação seja fácil, você está desconstruída, né? A gente morre ali naquele momento e renasce, e aí vai nascendo dia a dia outra mulher, né? Junto com a mãe. Tá, mas então, vamos voltar um pouquinho, então, que não é o assunto, não é o tema, mas eu quero saber do seu parto também. Porque a gente ama saber sobre parto. Demorou? Sim. Foi rápido? Foi muito rápido. Assim, pra média, né? Pra média. Ela comeu quiabo. Pra média, assim, né? Foram 5 horas. Ai, que sonho! Um expulsivo. Mas, assim, é porque um dos problemas, né, que me colocou de repouso foi a incompetência de colo, né? Que chama incompetência istmo-cervical. Então, assim, eu já tinha dilatação, né? Uma frouxidão ali no colo, né? Ele não ficava fechadinho, teoricamente, né? Então, precisamos de repouso. Coloquei uma peça e fiquei quietinha, né? Deitada. E quando tirou essa peça, a dilatação já, evoluiu, né? Então, ele não nasceu logo em seguida, como ele queria ter nascido antes, né? Deu um trabalho para a mãe, nasceu com 40 semanas e 4 dias. Eita, segurou bem. Mas assim, foi muito rápido, porque certamente o colo já tinha uma flexibilidade maior ali para o processo, né? Para suportar as contrações. Então, quando eu ativei o trabalho de parto, eu não tive pródomos, né? Foi um pródomos que hoje eu reconheço que talvez tenha sido umas 2 semanas, mas foi uma coisa bem branda.
Então, quando ativou mesmo, já ativou com tudo e já tive que chamar a enfermeira chegou, já vamos pro hospital. E, enfim, foi uma loucura. Mas, assim, eu acho que foi uma das coisas que me auxiliou muito ter um parto, digamos assim, relativamente bom, uma amamentação, né, muito boa, porque eu tinha muito medo da amamentação, né, não porque eu sei das dificuldades, eu sei que não depende só da gente, e quanto mais conhecimento você tem, mais você gera as instabilidades ali, né, se cobra. Então, quando eu tive esses momentos, essas experiências, eu acho que me aliviou um pouco a sobrecarga da gestação, né? Porque foi uma gestação que, tipo, eu não consegui fazer pilates, eu não consegui caminhar, eu não consegui... Tudo que você tinha gerado. Eu não consegui trabalhar o meu assoalho pélvico, eu não podia movimentar os músculos, eu não poderia testar nada do que eu faço na prática, né? Mas o parto em si, aí foi a parte que eu comecei, né, a testar. E a sua amamentação foi tranquila, você acredita, pela informação que você tinha, Também. pela condução? Com certeza, porque a gente já sabe, né? Ai, tá doendo, pegou de errado, né? Na época, eu trabalhei com a Simone, né? Que também é uma colega consultora, né? Inclusive, ela tá né? na listinha das datas pra vir aqui. Você está em Madrid, né? Tá viajando. Linda e bela, né? Então, eu falei com ela. E aí, nós temos uma amizade muito grande. Trabalhamos juntas no banco de leite, né? E eu falei com ela. Ela falou, não, me fala que eu passo aí. E aí, ela passou, né? E ele teve uma certa dificuldadezinha ali no início, então ela só me auxiliou, faz isso, assim. E aí, não mais precisei de ajuda, conseguimos conter em casa, ele não me machucou, mamou certinho, sugou. Precisei uma semana estar auxiliando ele ali, né? Com posicionamento, via que pegava errado, tirava, colocava de novo, mas depois foi embora. Foi super maravilhoso, assim, Ai, sabe? Que bom. Foi... Que bom. E a sua experiência, Amanda, com a amamentação? Eu amamentei 2 anos e 9 meses. Acho que até hoje eu falo que eu tenho mais dificuldade no término. Não sei se é porque eu me envolvo muito no início. Então, acho que encerrar o ciclo, para mim, é uma dificuldade, né? Às vezes as pacientes procuram, eu até acabo encaminhando para quem eu conheço que trabalha, porque e isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim também. Eu não posso querer amamentar mais que a própria mãe. E no começo, até eu conseguir também ter isso dentro de mim e separar, não foi fácil. Eu sofria muito por isso, né? Pela entrega que a gente coloca ali, como a Nil falou. E a amamentação não depende... Quando às vezes as pessoas acham que tendo alguém para auxiliar, acabou, não vou ter problema. E não. E como eu sempre falo para as pacientes, o dia tem 24 horas, eu tô ali com ela por 1 hora, 2, o restante do tempo, né, depende dela, depende do companheiro, depende da rede de apoio. Então, já atendi mães solos que não tinham ninguém, né, para poder contar. Então, por isso que eu falo que a história de amamentação de cada mulher, ela é única e que jamais a gente vai comparar. O Theo nasceu, era 10h50 da noite, a torcida do Corinthians do Flamengo estava em peso, lotado de gente, depois que todo mundo foi embora. Ele não mamou quando nasceu, ficou em contato comigo, mas, né, não demonstrou nenhum esboço de querer mamar. E aí eu lembro que depois eu fui pro quarto, também não, todo mundo foi embora. Aí até minha mãe e meu esposo que ficaram comigo no trabalho de parto, trocando, minha irmã ficou comigo. E eu via que ele, né, ficava muito quietinho, começou a ficar um pouquinho veemente. Foi quando daí eu solicitei uma avaliação, né, do médico de plantão. E aí, acho que eu nem contei isso pra Nil. Ele precisou ficar numa unidade de cuidados, né, com uso de um funil para respirar. E aí, aquela ansiedade até então, né? Tanto que a gente sempre preconiza muito a amamentação na primeira hora. E logo de início, infelizmente, não tive, né? Então, quando ele veio mamar, depois que daí a saturação dele melhorou, ele conseguiu respirar tranquilamente, já eram 7h30 da manhã. E aí, ele veio pro quarto, né? E começou a mamar. Eu lembro que daí eu tava tão cansada também, que eu dei uma escorregadinha. E acabei cochilando com ele ali, eu senti um desconforto, fez uma lesão. E aí, opa, né? Preciso ficar de orelha em pé para não deixar essa lesão aumentar. E eu tive o que a gente chama de reflexo de ejeção exacerbado. Então,
era até mesmo desconfortável para ele essa mamada pela força da injeção do leite. Então, ele tinha muitos engasgos, ele engolia muito ar, ele tinha muito desconforto abdominal. E aí, né, até os 3 meses de vida, eu tive que lidar com isso, né? Então, eu tinha que aliviar a mama antes, tinha que ter posturas mais verticalizadas. Ele fez greve de amamentação com 3 meses, com uma semana, assim, que ele só dormia mamava se ele estivesse dormindo. Então, até mesmo eu amamentava sempre sentada, porque para ter uma reação muito rápida no desengasgo, né? Então, eu ficava, assim, cansada até mesmo. Ele veio mamar deitado, eu deitada, ele deitado, tinha 2 anos. Uhum. Porque até mesmo eu tinha tanto receio, assim, vai que ele engasga e o meu reflexo de sentar, de desengasgar, é porque lento. nessa hora saber demais também atrapalha, Sim, né? Porque com assim, é uma certeza. coisa que eu nem pensaria. Será que o meu reflexo na hora... Porque eu não tenho esse conhecimento, e aí... Exato. Caramba. E aí acabava, assim, sendo mais tenso, né, em si. Então, eu vim curtir mesmo depois que esse período mais tenso, assim, que daí ele já não mais engasgava, que daí para ele já era mais confortável do que ele vir pro peito e às vezes ficar brigando com o fluxo. Então, foi menor. Aí eu curti mais, mas esses primeiros 3 meses, assim, eles foram bem tensos o tempo inteiro. Nossa, deixa eu aliviar a mama, senão dá desconforto, né? Então, eu brinco que naquela época, às vezes, era eu tirando um lado, a mãe do outro, e assim vai, porque ele acabava mamando, mas mesmo assim eu precisava conter. Mas teve esse início que foi mais difícil, mais cansativo, né? Mais exaustivo em si, e depois as coisas foram fluindo. Mas é bem isso, acho que às vezes... Tem toda a questão do excesso do conhecimento e, às vezes, o que a ausência do conhecimento faz, né? Porque, como a Nil falou, quando a gente... né? Se estiver machucando, eu vou ajustar isso. E quantas mães, às vezes, a gente recebe ou atende que já tá, assim... Você já atende uma paciente com 43 dias, com uma lesão muito grande. Nossa. Então, até mesmo... Né, da questão de ser a todo custo. E eu lembro que quando eu falei para ela, a gente precisa cuidar de você. E ela começou a chorar. Uhum. E ela falou, ninguém falou isso para mim. Uhum. Até então, achava assim, eu tenho leite, eu tenho que amamentar. E tem que ser assim. Eu falei, mas você pode amamentar assim seu filho, né? Quero te auxiliar, quero te ajudar para que você amamente seu filho, se é o teu desejo. Mas que seja confortável para você também. Né? Então, ela falava, às vezes quando ele chorava pra mamãe, ela falava, eu me arrepiava. Uhum. Isso até, então, aquilo que a gente poderia pensar que poderia ser um momento ali dos dois, ele passa a ser algo assim muito de aflição, né? Doloroso. Já gera um trauma ali na hora, só de você pensar, vai chegar o momento da amamentação. Se aquilo gera dor, né? É muito ruim mesmo para a mulher, né? E como você disse, a todo custo, eu vou me acabar realmente de dor, né? E a mãe realmente, ela se culpa, fala assim, não, mas se eu parar aqui, será que eu tô dando mais atenção para mim mesma do que pro meu filho? É um conflito muito grande. E é bem isso, é o que eu sempre falo, né, para elas, eu falo, olha, a gente vai cuidar de você, isso, não tô dizendo que vai ser ofertado a fórmula, a gente vai trabalhar o teu processo de cicatrização, melhora da tua dor, a gente pode trabalhar aí você retirando esse leite e dando para ele um utensílio, num copo, numa colher, para a gente favorecer essa cicatrização e que você retome essa amamentação né, de forma mais confortável e mais tranquila. E é bem isso, às vezes até mesmo, eu acho que é difícil também, às vezes as próprias mulheres acabam colocando isso, né? Ali quem tá do lado, assim, isso, não, mas eu aguentei, você vai aguentar. E acaba diminuindo a dor. Ou não deu outro. Certo comigo, não precisa insistir. Exato. Né? Os dois extremos, né? Exato. Eu acho que são preocupantes. Existem 2 extremos aí. Não, eu consegui, você consegue, todo mundo consegue. Ou o outro, que nossa, você
vai tentar e tarará. Vai ficar suportando dor, né? Isso, pra tudo quê? Isso. Eu não Pra consegui, nem é tão importante assim, Sim, né? E desmerecer. São dois extremos que a gente vivencia, e eu falo que a dificuldade hoje de se trabalhar com a amamentação é isso. Porque acho que a mulher, assim, ela é bombardeada, né? De todos os lados. Hoje a gente vê a questão da internet em si, porque eu falo, não é todo profissional que trabalha e que tem essa responsabilidade, como você faz, de sempre buscar a informação baseada no que é científico, com profissionais, e às vezes tem a questão das pessoas acabar levando aquilo que ela teve de experiência pessoal e, né, sem saber como verdade absoluta. Como verdade absoluta, sem saber o que aquilo vai trazer também na vida dessas mulheres. Também a questão que a gente tem dos julgamentos, às vezes de quem está próximo, que poderia contribuir, mas que na verdade acaba ainda causando mais sofrimento, né? Então são esses eu dois digo lados. que a gente vive numa época de extremos, porque ao mesmo tempo que a informação é ótima, muitas, minha mãe, minha avó não tinha e sofreram mais porque não tinham informação, e por outro lado a gente também tem um excesso de informação. Sim. Que aí quando a gente vai ter o parto, vai amamentar, a gente já gerou tanta expectativa na nossa cabeça e nem sempre dá certo. E aí você fala assim, por que comigo? Por que tá dando errado comigo? Né? Eu sou o problema, né? Muita paciente fica, o que eu estou fazendo de errado? O problema sou eu. E como toda mãe que eu coloco, eu falo, nenhuma mãe nasce sabendo amamentar. E nem o bebê. E nem o bebê sabendo mamar. Então, você vai aprender a amamentar amamentando e ele vai aprender a mamar mamando. E são N fatores que são envolvidos. A gente tem fatores relacionados à saúde da mãe. Tem um pós-parto ou um parto que não teve um desfecho, né, favorável. As horas, às vezes, isso, em trabalho de parto, aquele cansaço, né? Sim, né, um sangramento, uma hemorragia ali que não era esperado. Sim. Eu posso ter fatores relacionados ao bebê. E depois eu tenho os fatores externos. E eu tenho a junção de tudo isso. Então, eu sempre falo que é um quebra-cabeça. Que a gente vai juntando. E muito difícil. Aquele quebra-cabeça de 1000 peças, né? Ô, Nil, quando chega uma mãe pra você, geralmente, qual que é o principal desafio, assim, de modo geral? Qual que é a maior dificuldade para amamentar? Olha, depende, são muitas variáveis. Porque eu, particularmente, né, eu chego e eu observo o ambiente. Como que está a sobrecarga emocional sobre essa mulher? Porque muitas vezes uma desconexão entre mãe e bebê não é de fato entre os dois, mas é toda a rede de apoio externa. Então, quando a gente entra, todo aquele contato, oi, boa tarde, tudo bem? Você já percebe, é a senhora que está aqui ajudando, o marido está aqui. E aí é aquela entrevista básica, né? Como que está esse apoio para ela? Né? E aí é aquilo que a Amanda falou, o problema nem sempre é ela, né? É toda essa rede de apoio. E aí eu, né, particularmente identificando como que está essa rede de apoio, aí é onde a gente senta para conversar, né? Olhar o bebê mamando, entender quais são as dificuldades, né? Se tem alguém para auxiliar, se ela tem rede de apoio, eu gosto de atender com essa rede de apoio junto. Porque quando a gente sai, é o que a Amanda falou, a gente só fica ali 1 hora, às vezes até 3, e a gente saiu, como ela vai receber essas orientações, como ela vai ter esse apoio, porque às vezes já teve situações da mulher me ligar e falar assim, olha, estão rindo da minha cara porque eu te paguei. Sabe? Ou seja, tudo aquilo que eu tentei ajustar, que eu tentei harmonizar para auxiliar ela, eles debocharam dela, sabe? Então, já começa justamente por aí. É porque tem essa cultura de que eu fiz assim sozinha, por que você precisa de ajuda? Né? No tempo da nossa avó não tinha nada disso de consultora de amamentação. Agora você vai pagar para alguém te ensinar, você vai pagar para fazer curso de parto, você vai pagar para fazer curso de amamentação. E nisso eu quero aproveitar, então, contar a minha história com você na primeira filha, que foi assim, você fez uma correção tão boba, tão básica, mas que mudou
mudou tudo. E eu falo, caramba, foi o dinheiro mais bem pago que eu podia ter para amamentação ali. Por quê? Eu tava com uns 10 dias, eu acho que, de Mona Lisa nascida. E ela começou a amamentar até que bem, ela logo já pegou. Eu tive uma orientação no hospital, não muito completa, mas tive. E eu estava lá com ela e eu sentia muitas dores nos ombros, assim, mas demais. E eu começou também a sentir dor na hora dela pegar. E aí eu falei assim, nossa, vai ter alguma coisa errada, não pode ser que seja assim, que tá doendo aqui, será que dói tanto assim? Nem era um sofrimento tão grande como o de algumas mulheres, mas que aquilo ali prolongado poderia, né, ter me feito desistir. E aí eu falei assim, vou chamar a Newelle. Aí chamei, vem aqui. Aí ela fez toda essa entrevista, observou onde você amamenta. Aí, amamento aqui, amamento ali, E aí eu tinha uma almofada de amamentação nova que eu tinha comprado, com toda, né, feliz, combinando as com lindas almofadas. E aí ela falou assim, você tá vendo essa almofada? Ela é muito alta pro seu tamanho e pro bebê. O bebê ainda é muito pequenininho. Então, o que tava acontecendo? A almofada tava ficando assim. Gente, parece óbvio eu agora falando, mas eu não percebia. E ninguém que tava comigo também percebeu. Eu ficava assim. Ou seja, o tempo todo tensionando, aquela bebê desconjuntada naquela almofada linda, porém não era útil. Porque, com licença, porque as mães, elas querem a almofada, às vezes, para colocar o bebê na almofada, né? Não para apoiar os seus braços. Sim, a almofada é pra mãe, isso. não pro bebê. Exatamente isso. E aí ela falou assim, talvez. Aí eu lembro que eu brinquei e falei assim, mas então eu não vou usar essa almofada? Ela falou, vai, mas provavelmente mais pra frente, quando a bebê for maior. Você tem um travesseirinho daqueles de viagem? Ela perguntou. Falei, tenho. Aí pegamos, ela falou assim, vamos tentar. Era um travesseirinho desse tamanho. Uma mini almofada de amamentação. Aí eu coloquei ela ali, ela falou assim, agora você relaxa, você faz assim, porque isso tá atrapalhando a pega, porque ela não tá na posição. Aí ela orientou, o bebê precisa estar em tal posição, repara se tá assim, se tá assado, nananana. Pronto. E aí também nessa consulta ela falou assim, agora eu vou te explicar algumas coisas que podem acontecer. E uma dessas coisas, ela falou sobre mastite, coisa que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E aí ela falou, mastite, se você sentir assim, vai parecer que você tá com gripe. Você pode até ter febre. Você corre para sua médica. Não fique esperando passar. Já vai imediatamente e pede para ela um antibiótico. Porque vai poder, alguns não vão querer dar, mas é importante. Nananana. Menina, passou umas 2 semanas, eu acordei com meu corpo muito... não sei o que, e na hora eu não me liguei. Só que na hora que eu falei pro Thiago, eu falei assim, acho que eu tô com gripe. Veio a voz da Nil, vai parecer que você tá com gripe, tipo filme, vai parecer que você está com gripe. Aí eu, mastite. Aí liguei pra doutora, falei assim, fui na consulta, ela falou, realmente, tinha umas pedrinhas aqui, escondida, que ela falou realmente que podia ter. Aí, pau, remédio, vou continuar amamentando, pronto, então eu não sofri. Teve um caso muito perto de mim, de uma pessoa que era mastite, que chegou indo no posto de saúde e mandaram ela pra casa, mandaram fazer exame de dengue, mandaram fazer um monte de coisa, e a menina amamentando com os peitos desse tamanho, acabou tendo que fazer punção, tirar drenagem, um pedaço. Uhum. Isso é importante, Miriam, colocar até, porque nós temos, você tem aí influenza, você tem gripe, você tem resfriado, o Covid, a dengue, que pode até mesmo, às vezes, falsear esse resultado, né? Essa questão em si da mastite, do engurgitamento. Então, às vezes, acontece até mesmo dela postergar a procura por um atendimento. Então, eu sempre brinco, mulher que tá amamentando, né? Falou que tá com febre, olha o peito. Olha o peito, antes de tudo. Uma febre local, né? Não é tão generalizada. Olha o peito primeiro para você descartar qualquer possibilidade. Porque às vezes entre
ir até procurar atendimento, solicita um exame, fazer esse exame, voltar com o resultado, pode ser tardio. E aí, aquele engurgitamento evolui para mastite, que daí a mastite não tratada adequadamente ou tratada tardiamente evolui para esse abscesso, onde a gente precisa daí de uma internação. E aí, até o tempo de internação, porque precisa fazer uma punção, precisa drenar aquele local. Então, eu sempre brinco, eu falo, olha, você vai na farmácia comprar remédio, né? Você está sentindo desconforto. O farmacêutico não sabe se você está amamentando. Fala, porque nem todo remédio você pode tomar. E não é só no início, Sim. né? Sim. É durante todo o processo. Esse Então, cuidado. uma mãe que amamenta há 2 anos e meio pode ter uma mastite, pode ter alguma dificuldade que ela não teve no Eu início. tive depois de novo, lá pros 8 meses, 9 meses, eu tive de novo, e aí, só que também já conheci os sinais, então logo Sim. também fui Você cuidada. comemora que o bebê dormiu a noite inteira. Ai, nem fala. Essa comemoração, né? Verdade, Você fala, tem um ufa. preço. Eu ainda não comemorei aí isso. o bebê dormiu a noite inteira, só que aí você não consegue dormir a noite inteira, Não, porque os seus peitos estão daquele tamanho, e você não consegue, eles estão queimando, você vai ter que acordar pra ordenhar, e aí você fala, ai, podia estar dormindo, já que ele dormiu. Sim, e pela rotina você também não desperta Sim. facilmente, né? Então, você vai lá, mas será que ele tá dormindo mesmo? É bem isso mesmo. Vamos falar dessas partes. Ah, não, vou fazer uma consideração. Depois eu usei uma almofada de amamentação, realmente, tá? Inclusive, usei até com a pérola, porque aí ela já tava bem gastinha, já, de tanto que eu Macia. usei, bem gostosinha. E ela foi super Mas útil. E eu essa- sempre recomendo, compre a almofada de amamentação. É importante, Miriam, até quando vai comprar, se possível, sentar e provar. É verdade. Porque é exatamente isso. Eu lembro que eu atendi uma paciente, acho que ela tinha 1,60 m, e ela importou essa almofada. E exatamente, quando eu cheguei lá, ela tava assim, o bebê passava do peito. E aí eu brinquei com ela, eu falei, podemos mexer. Abrimos a almofada, tiramos metade do enchimento. Então, é importante também entender que nós temos alturas diferentes, tamanho de tronco. Então, até mesmo ela vai sentar, então ela vai apoiar esse braço, ela tem que ter esse conforto pro apoio dos ombros e que ele não fique nem alto demais e nem baixo demais. Então, é importante também que se ela puder Equilíbrio, né? testar aí na hora que ela for até a loja para poder comprar, seria útil. Ah, Já é passando verdade. essa dica, É, né? já passou fica essa a dica, então, né? começou a parte prática. Era exatamente isso que a gente ia entrar agora, a parte prática. Então, ver uma dica aí é a primeira, ver a almofada de alimentação, né? Porque o tamanho. Outra dica, vamos lá, Nil, agora. Você vai pensando numa, você vai pensando outra e a Vamos gente lá. vai... Uma outra dica. Eu observo muito o formato da mama. Porque o formato da mama também interfere na altura da almofada. Porque se ela está com uma almofada baixa, né, mas o peito aponta para baixo, vai ajudar. Dá uma ajuda ali, né? Claro que a gente tem que cuidar aqui em cima também, né? Como a Amanda disse. Então, assim, a anatomia é importante, né? Tem mama que é virada totalmente para lateral. Então, o cuidado é aqui, ó. A gente fala, tem que travar às vezes a cabecinha aqui, né? Mas nem sempre vai dar certo. Então, tem a anatomia em si contribui. Não você vai lá, você testa a almofada, você tem que estar confortável, né? Mas aí você dá uma olhadinha para os peitos, né? Tipo, como Onde eles está? estão? Onde eles estão, né? Porque também dá uma inchada, né? Tem um engurgitamento no pós ali. A pojadura, né, em si. Então, essa mama dá uma modificada um pouco mais do que já está ali. Então, é importante dar uma analisada. Pede dica também, né? O que você acha que eu faço no meu caso? Porque as mulheres têm acesso a Instagram, a tudo, né? Ai, fulana, eu quero comprar uma almofada. O que você me dá de dica? Não, vamos lá, deixa eu te dar um áudio aí. Então, tem como correr atrás da informação, né? Sim. Então, eu acho que a parte da anatomia das mamas Tem, também cada é mulher é importante. diferente, né? E aí é onde, né, tem a altura do tronco ali, né? Colocou a almofada, opa, tá muito pra cima tudo aqui. Aí vem o bebê, já fica aqui em cima, e esse bebê tem que ficar lutando ali pra segurar o peito dentro da boca, o bico, a mama, tudo. Enfim. Essa Outra dica. dica. Bom, de dica, então, até mesmo para aquelas que não têm a almofada, e até mesmo... Eu lembro que quando eu entrei na maternidade do HU, a gente até fez algumas almofadas. Lembro que a gente fez um simpósio. Mas depois eu percebi que as mulheres também ficaram muito reféns
nossa, eu não tenho uma almofada, então eu não vou conseguir amamentar. E aí, com isso, eu fiquei pensando, não, né, não pode ser algo condicionado. E até mesmo, às vezes, ela teve a cesárea, tá ali ainda o abdômen tá mais protuso também, então às vezes a almofada não vai encaixar e aí vai ficar aquele buraco aqui no meio, né? Então eu pego o próprio cobertor, adoro aquelas mantinhas que a gente compra, que são fofinhas, faço um rolinho dela, prendo aqui nas costas dela também, então ela vai ficar presa nas costas, não vai escorregar e vai dar esse apoio aqui para os ombros também. Então, uma forma, até mesmo, às vezes tem a almofada, mas se eu vejo que a almofada tá escorregadia, ou até mesmo existe, nossa, é muito duro, muito alto, e para aquele momento ali ela não encaixou ainda, até porque ela tá ficando um pouquinho mais inclinadinha pela dor da incisão cirúrgica ali, da cesárea, então a gente faz uso do cobertor. E como a Nil falou sobre a questão da mama, e que às vezes tem muita mulher que não faz o uso. E claro que também vai depender do formato e do tamanho, mas seria o sutiã. E por que eu reforço a questão do uso do sutiã no pós? Então, quando a gente tem ali a apojadura, onde a gente tem aí esse edema e essa mama vai ficar mais pesada, se eu não tenho uma sustentação, ela vai ficar mais propícia a ter dor. Porque eu vou pensar que que eu tenho na mama também? Eu também tenho músculo, também tenho pele, que do dia pra noite, pá, esticou. Estirou. Não é só as pernas no pós-parto, né? Não é só a perna que enche. Então, se eu tenho esse estiramento, eu tenho aquele peso ali na mama, eu vou ter o quê? Dor. Então, o sutiã também vem, e até mesmo precisa ser um sutiã de amamentação, precisa de sustentação. Então, o que eu reforço para ela, olha, né, se você tem o sutiã convencional, mas se tiver o ferrinho, retira o ferrinho, que é para ele não apertar e não comprometer ali a tua mama também, né? Não pressionar um determinado local. Ou um top mesmo de ginástica, mas que dê o quê? Sustentação, para que a mama ficando mais pesada, você não tenha dor dela tá estirando, né? De ter ali todo esse processo na apojadura, onde a gente tem aquela mama que fica mais rígida e mais dolorida também. E eu complementando, né, eu acho que quem pode comprar o sutiã de amamentação, eu acho que é muito valioso. Eu refiz uma nova compra porque já tá passando do prazo de validade deles, né? Eu falei, preciso de mais sutiãs de amamentação. Eu acho que auxilia muito, né? Porque eles facilitam para quando a gente tá para fora, tá na rua, né? Mas tem gente que a gente sabe que precisa adaptar, né? Então fica a dica. É o que eu sempre falo, de trabalhar com, né, tanto na rede pública, privada, vocês têm a visão das duas situações, das duas realidades, isso, né? No que a gente, mas eu também às vezes, já fiz atendimento no particular até mesmo, e às vezes com uma almofada, né? Fantástica, e que quando eu fiz o rolinho da coberta, nossa, adorei. Né, que foi o que ficou uma confortável. pergunta auspiciosa, assim, uma pergunta que pode cutucar vocês, mas geralmente quem tem mais dificuldade para amamentar? As mulheres com mais condições financeiras ou com menos? Tem alguma, dá para generalizar de alguma forma, assim? Por exemplo, porque eu penso assim, às vezes a pessoa que não tem condição financeira, ela sabe que vai ser caro comprar a fórmula, então ela se dedica mais? Rola isso ou não? Eu não sei se é mais caro, Miriam. Eu costumo dizer que tem mães que sonham em amamentar. Tem mães que entendem todos os benefícios da amamentação, aspecto nutricional, imunológico. E aquelas mães que é a única fonte de alimento que ela pode oferecer para o filho. Então, eu tenho essa percepção de transitar em todo esse contexto. Então, às vezes a gente pensa na dificuldade quando a gente fala que a mulher tem dor, mas a gente também tem aquela dificuldade relacionada até à percepção de insuficiência, né? E é a primeira causa de complementação por conta, vamos dizer assim, né? Eu brinco aquela mãe, aquele companheiro que vai 1h da manhã na farmácia, é na insegurança. Então, às vezes, nem é uma dor, né? Uma lesão, né? No desespero, né? Não, isso a gente precisa abrir um parentesão para falar. É que essa questão da insegurança que a gente sente, a frase,
o leite é fraco. As pessoas que geram essa insegurança, tipo, esse bebê tá chorando porque tá com fome. O leite não tá sustentando. O leite não tá sustentando, seu leite não é suficiente. Mas você não vai dar uma mamadeira para essa criança? E colocam tanta coisa na nossa cabeça que a gente já tá ali insegura e fala, meu Deus, isso aconteceu comigo na primeira filha dentro do hospital. A bebê tava chorando e a pessoa falou assim pra mim, uma profissional da saúde, falou pra mim, olha, eu sei que os médicos falam, mas eu tô aqui há tantos anos. Esse bebê tá com fome, ela não vai parar de chorar, então eu tenho ali uma fórmula, se você quiser. No desespero, eu não tinha informação, e isso é um fato, né, que às vezes a gente não vê esses vídeos, por exemplo, esse podcast, muitas que vão ouvir é quem já teve o bebê. A mulher, quando tá grávida, ela se preocupa em muitas outras coisas, no enxoval, nisso e aquilo, e não se preocupa com o enxoval de informação que ela precisava ter, né. E aí, eu, naquela minha insegurança, no desespero, na madrugada, na hora eu falei não, mas na madrugada ela não parava de chorar, eu olhei pra minha mãe olhou pra mim, leva, mãe, leva. E ela levou e deu. Adiantou? Não. A bebê começou a chorar muito mais, não sei se deu cólica, não sei o que foi. Eu sei que não adiantou nada, não resolveu nada. Ou seja, ela não estava chorando por fome, né? E desceu o colostro meu. Aí, só que depois disso, eu nunca mais ofereci fórmula para ela. E o meu colostro demorou uns 5 dias para descer. E nesse tempo eu ouvi muita coisa que me deixou insegura, tipo, meu Deus, nem tem leite e você tá insistindo. Então eu queria que vocês falassem dos benefícios, assim, primeiro, colostro é importante, ele alimenta, não? O que é o colostro, Nil? É o principal. É a vacina, é o pudim. É uma bomba. É uma bomba maravilhosa, né? Só voltando atrás no que você falou, a frase que eu escutei no hospital foi a seguinte: ele tá precisando de 10 ml de leite. Aí eu pensei, aí eu virei as costas, aí ela falou assim, mas eu sei que a sua médica não quer, né? Aí eu falei, mas eu pensei assim, ela não sabe que eu sou consultora de deixa pra lá, tadinha. Mas pra você ver, né, quando a gente tem o entendimento, a segurança, né, então eu estava ali firme, porque eu sabia que eu tinha, então qualquer informação iria e ninguém veio pra cima de mim me dar pitaco, né, justamente por isso, pelo empoderamento, né, não no hospital, mas em casa, né. E como é importante esse empoderamento, né, porque com a Pérola eu não tive em nenhum momento essa insegurança. Eu coloquei ela no peito, esperei e também demorou menos. Acho que demorou uns 3 dias para descer o leite, mas depois desceu. E enquanto isso, ela lindamente só se alimentando do colostro. Ninguém deu uma forma, ninguém deu um leitinho, ninguém deu um chazinho, ninguém deu nada. Porque aí eu já tinha segurança. Falei, calma que vai dar certo. Né? Mas fale do colostro. Vamos lá. É isso, né? Eu acho que o colostro, ele é o principal ali. E é normal demorar mesmo alguns dias para descer o leite? É que a gente, querendo ou não, eu falo que às vezes até a questão de como é essa terminologia, né? Sim. Então, quando a gente coloca colostro, então fica na expectativa da descida do leite, né? E isso gera justamente essa questão. Bom, não é leite, é colostro não alimenta, então ela tá com fome, né? Então, acaba gerando essa ideia. Às vezes tem mãe que me manda foto, né? Tira lá numa colher, já é leite? Tipo, eu quero leite, eu quero leite, né? E eu sempre falo, calma, você sabia que todas as etapas que o seu corpo tá passando, então gerou colostro, depois leite de transição, depois leite maduro. Todas essas etapas do leite, ela também é importante na digestão do seu bebê. Então, imagina que ele não se alimentava. E agora, cada constituição de cada fase do leite em si é importante na digestão. Então, vem o colostro e ele é o quê? Para ajudar na eliminação do mecônio. Então, ele vem ser até mesmo um efeito laxante para esse bebê. Opa, faz esse mecônio logo, libera logo esse mecônio. A quantidade de imunoglobulinas que a gente tem no colostro não é a mesma que a gente tem no leite maturo, é muito maior.
As Então, composições, né, então são a composição, diferentes. a gente não vai ter gordura ali no colostro, realmente. Não, o objetivo agora não é engordar o neném. O objetivo dele é imunizar ele, é proteger ele, é até mesmo falar, opa, ele saiu de um ambiente, agora ele está em outro, vamos protegê-los. Depois vem o leite de transição, depois vem o leite maduro. Mas a gente tem essa expectativa porque a gente acaba o quê? Comparando ao leite animal, né? E é um leite, né? O colostro, ele é um leite. leite. Ele só é diferente, né? E é como a Amanda falou, por conta da composição dele, a gente vê, né, aquela aguinha lá minando, né? Fala, ai, meu Deus, que horas que vai vir um negócio branco? E uma coisa que que eu vai aprendi, sustentar. que foi assim, nossa, caramba, que não é pra você ficar toda hora trocando de mama, né? Ou, 10 minutos e troca, 10 minutos e troca. Não é, você deixa mamar num peito até esvaziar, porque dentro daquele peito tem as fases diferentes, né? O comecinho do leite é explica sobre isso. É que a gordura, ela adere dentro do óvulo. Então, é igual quando a gente faz o suco lá de abacaxi, deixando na geladeira e ele separa. Então, na verdade, toda a eficiência da mamada, ela também vai depender da eficiência do bebê. Então, se esse bebê vem pro peito, mas ele tá meio lá, meio cá, ele não tá muito interessado, ele não vai ter uma sucção vigorosa. Então, eu posso ter remoção de gordura desde a primeira sucção até quem que libera essa gordura lá de dentro do peito? O reflexo de ejeção, que é pela ação da ocitocina. Então, quando a mulher tá lá amamentando e ou ela sente a cólica ali no pós-parto, né? Ou ela sente uma pressão no seio, ou ela tem o gotejamento, até mesmo o vazamento, ou ela tem uma sede muito repentina. Então, é a ação do reflexo de ejeção. Então, lá dentro do peito, a ocitocina faz o quê? Esse movimento para sair o leite de dentro do peito. Então, aquela gordura que está aderida lá dentro, ela vai sair. E ela pode sair do início, né, desde o começo até o final. Mas o que vai depender? Eu sempre brinco que não é o tempo que ele mama, mas como ele mama. Então, como que esse bebê vem pro peito com sucção, interesse. né? Então, ele tá interessado em mamar. Então, a gente vê aquela sucção vigorosa. E se ele não tem o interesse, tem como desenvolver esse interesse? Ou pode ser algum problema? Exato. Língua presa, pode ser uma posição errada? O que pode ser? Um prematuro, um bebê que tá doente. Um bebê que tem uma disfunção oral. Ou se a mãe realmente tem uma hipoglicemia, uma icterícia. Se a mãe tem uma hipogalactia real, que seria uma baixa produção do leite, esse bebê vai pouco interessado, porque ele está ganhando pouco em troca. Então, o bebê ele é dependente do fluxo também. Então, ele nasce, ele quer alguém troca o trabalho dele. Então, se ele vem para o peito e realmente o volume de produção é reduzido, eu posso ter dois bebês. Eu posso ter aquele bebê que não consegue se alimentar como gostaria e abre o bocão e chora. Que eu brinco que pode ter o bebê conformado. É aquele bebê que vai pro peito, não mama, né, suga, mas não está conseguindo ter uma extração efetiva de leite, vira pro lado e dorme. Esse é um bebê também que eu preciso ter alerta. Porque daí é um bebê que pode desidratar, ter uma perda muito grande de peso, né? E às vezes todo mundo olha, mas ele tá dormindo, então ele é bonzinho. Né? E aí dentro disso entra uma hipoglicemia, entra já um rebaixamento ali, né? Sim. E muitas vezes os pais não avaliam. Ele tá dormindo quietinho, deixa dormir. E como saber quando é a hora de procurar ajuda, assim? Meu bebê, eu não sei se eu tô tendo leite, se eu não tô tendo leite, eu não sei se ele tá mamando, parece que ele não mama direito. Vamos supor, essa mãe, ela não sente dor. Não tem, porque um sinal para procurar ajuda seria a dor. Não, ela não sente dor. E aí? Quer começar? Deixa eu começar. Eu acho que dentro disso existem alguns sinais que talvez a gente consiga perceber o que é, né? Então, a gente precisa dar uma pesquisada, né? Essa mãe que fala, não, mas tipo, não tá certo, mas eu não vejo o que está de errado aqui no momento. Então, ela precisa de ajuda. E aí, nós vamos para a parte da entrevista, né? Você tem que... Ele mama bem, ele tá ganhando peso. Eu acho que uma das principais questões é a análise desse peso, né? Porque se ele é um bebê conformado, se ele é um bebê que não chora, né? Ele vai estar ali desidratando,
né? Não ganha peso, não cresce. Aí ela vai saber isso no pediatra, só que aí tem uma questão, que às vezes o pediatra vai falar, você não tá dando certo e você então vai usar fórmula. Vamos colocar a fórmula porque o seu leite não tá sendo suficiente, mas tem N pediatras dentro disso, então, né? existe. Aí tomara que ela vá num pediatra, né? Pró-aleitamento. Pró-aleitamento, né? Mas eu acho também importante... Pode falar. Fazer só um parêntese, o que eu sempre gosto de orientar para elas também, principalmente nessa primeira semana, é olhar a fralda. Então, a gente olhar a fralda do bebê, Importante. porque é um sinal de que esse bebê está sendo alimentado ou não, também é pelo volume de xixi que ele faz, pela questão da transição do cocô ali. Então, a gente espera ali no primeiro dia que ele elimine o mecônio, que é aquele cocô bem escuro. No segundo dia, ele passa a ficar marronzinho. No terceiro dia, esverdeadinho. E aquele bebê também aumentando a frequência do xixi, observando o aumento do volume e a coloração. Então, o bebê que não está se alimentando, ele vai fazer pouco xixi, o xixi vai ficar muito escuro. E aí, outro fator que daí já tem um fator que começa a ser até mais grave também, e até eu falo para a mãe, faz parte sim do enxoval, um termômetro. Então, às vezes, esse bebê pode estar apresentando uma febre. Então, primeiro a gente vai observar se não seria o excesso de roupa, de estar muito agasalhado. E aí, no segundo ponto, uma desidratação por falta de não estar se alimentando, né? Então, descartou a possibilidade de ser excesso de roupa. Peraí, ele tá com febre, e a gente observou que ele tá há 12, 13 horas sem fazer xixi. O último xixi que ele fez tava cor de chamate, tava avermelhado. Então, esse é um sinal de alerta de que ou aquele bebê que tá molinho, 5 horas, 6 horas ali recém-nascido, nos primeiros dias de vida, e ele não acorda e mexe e ele não responde. Então, é um bebê que daí pode estar fazendo uma hipoglicemia, que é uma baixa no açúcar no sangue, e quando o açúcar está baixo, ele não consegue ter reação. Ele pode estar com fome, mas ele não consegue reagir para poder mamar. Então, são fatores que eu sempre peço para os pais observarem também nesse bebê, para ter essa questão de buscar um auxílio mais rápido e evitar complicações maiores. Uhum. Quando a gente fala em fórmula, quero ressaltar aqui que a gente não está falando mal da fórmula, nem falando que não deve se usar fórmula, porque a fórmula a gente sabe que é um avanço tecnológico e salva vidas. E é muito boa para quem precisa, né? O problema é o uso indiscriminado da fórmula, e aqui esse episódio é justamente de incentivo ao aleitamento materno, então é claro que a gente vai falar mais sobre o aleitamento, mas sendo bem prescrita a fórmula, vai ser maravilhosa para o seu bebê. E outro ponto também que eu quero considerar é que você deu fórmula, não se sinta menos mãe, não se sinta culpada por isso. E às vezes essas informações aqui não vão ser inúteis para você. Talvez você vá engravidar de novo e no próximo, por ter essas informações, você vai conseguir amamentar. Ou então você vai conseguir instruir uma amiga sua, uma parente, uma vizinha, né? Então, calma. Cada uma tem sua maternidade, a gente tem que respeitar. Mas eu acho importante fazer essas considerações. E ainda falando dos benefícios, existe diferença do bebê que é alimentado para o leite materno e do bebê que sempre consumiu fórmula em termos de saúde, de desenvolvimento? Quais são essas diferenças? O que o aleitamento materno proporciona para o bebê? Olha, na minha prática, com certeza, inclusive como mãe, né? Tendo, assim, amigas, conhecidas ao redor que tem bebê na mesma fase, né? A gente passa por processos ali, o meu tá assim, o meu tá assado. Eu vejo que o Murilo é um dos que toma menos remédio, né? Vai menos ao pediatra por algum tipo de disfunção, de problema, uma gripe, uma pneumonia, uma virose, né? Claro que ele é um bebê que não tem tanto contato com crianças, né? Isso ajuda bastante. Mas, assim, ele é um bebê forte, eu vejo, né? Ele sempre manteve acima da linha. Então, assim, eu particularmente sou muito realizada com isso. Mas, falando, né, sobre a fórmula, eu reconheço e eu sei que tem mulher que não quer amamentar. E a gente precisa respeitar isso. Assim como tem mulher que não quer ter parto normal ou mulher que não quer ter cesárea.
Tem mulher que opta por não amamentar. Eu não quero. Ou que ela chega num estado emocional que ela não consegue mais. E aí é muito mais fácil ela ter condições psicológicas e emocionais de cuidar do filho dela do que só de alimentar, né? Então, assim, tem mulheres que já tratam de problemas emocionais e por conta da medicação não pode amamentar, ela precisa retornar com a medicação, porque a gente sabe que o puerpério é uma fase muito delicada. E para quem já trata de problemas emocionais, já tem todo um contexto anterior a isso, ali no puerpério, às vezes pode acontecer situações que a mulher precisa ficar internada. E aí ela precisa voltar com a medicação e ela não pode amamentar. Então, assim, tem N situações dentro disso, né? É aquilo que a gente falou no início, né? Não precisa ser a qualquer custo, Não, né? E uma das coisas que quando eu vou atender uma mulher, eu observo muito isso. E eu percebo que às vezes tem mulher que me chama para escutar da minha boca, não, você não pode amamentar mesmo. Tava querendo ali um auxílio, um reforço, né? Mas eu não vou dar esse diagnóstico para ela, né? Eu vou orientar e eu vou pedir para ela conversar com uma psicóloga, para ela, né? Se ela não faz terapia, ela precisa entender quais são essas emoções naquele momento e se aquelas decisões que ela está tomando, ela não vai se arrepender lá na frente, né? Talvez não tenha volta mais. Então, são assim, são situações muito delicadas dentro desse pós-imediato ali, com tanta dor, com tantas questões que a mulher já traz da sua vida, né? Com as crenças que ela vem, não, realmente ninguém amamentou, eu não vou amamentar. Então, eu não quero nem passar pela dor. Tudo bem. É um direito dela, né? Talvez poderia ser diferente, com certeza, aquela criança poderia crescer com outra imunidade, com outro reforço, mas é uma escolha dela. Ela, como mãe, também tem esse direito, né? Em defesa do... Sim, tá certo. Eu acho que é importante a gente fazer essa consideração. Já me vieram aqui ainda mais muitos assuntos. Só que eu acho que a gente vai ter que interromper e fazer outros episódios. Por exemplo, eu quero falar sobre amamentação e a volta ao trabalho. Ai, ótimo. Um desafio. Né? Eu quero falar sobre desmame. Então, só que cada hora que a gente entrar nisso, vai render o assunto. Quando eu falo que às vezes alguém, que às vezes a consulta dura 2, 3 horas, né? E é porque realmente são tantas questões envolvidas. Agora mesmo, vindo para cá, uma paciente que volta a trabalhar amanhã e tá desesperada, e às vezes a gente tem associação de que a introdução da fórmula é o fim da amamentação, e eu acho que é válido dizer que não. Às vezes, já teve casos em que tive a oportunidade de acompanhar, em que o uso da fórmula naquele momento foi necessário, foi crucial, e não é porque ela entrou que ela não pode ser retirada, e que depois ela foi retirada. E Sim. Como você bem colocou, e eu acho que é um desafio também, porque, infelizmente, a gente tem ainda esse uso indiscriminado de não pensar quem é o bebê, quem vai fazer o uso. Então, o uso deve ser individualizado. Então, esse bebê tem quanto tempo de vida, quantos quilos. Então, o volume do meu filho não vai ser o mesmo volume do dela, do teu. E até mesmo a gente pode tanto fazer o uso dela e atrapalhar a amamentação, ou fazer o uso dela justamente para prolongar a amamentação, né? E eu sempre falo que, independente dela ser exclusiva ou mista, toda gota importa. Então, como você acabou de colocar dos benefícios, nossa, são benefícios que vão além, né, da idade inicial. Tem uma pesquisa muito grande que foi feita no Rio Grande do Sul, que acompanhou por 30 anos as crianças e falam sobre o coeficiente de inteligência e a renda na vida adulta. Então, quanto mais tempo essa criança foi amamentada, maior o coeficiente de inteligência, consequentemente, depois do desenvolvimento dela na vida escolar e depois no trabalho. E até mesmo refletindo, até mesmo nas questões salariais. Nós temos menos índices de internação. Então, até mesmo, eu trabalho num hospital que tem ali, a criança nasce e depois, às vezes, a gente encontra a mãe com essa criança internada ali na UTI pediátrica, né, na enfermaria.
Então, a gente vê também até mesmo a quantidade de internações daquelas crianças que, né, não foram amamentadas em relação às infecções respiratórias, às alergias, até mesmo a gente vê em casos de desnutrição. E eu acho que é até importante a gente dizer, nessa tragédia que a gente viveu no Rio Grande do Sul, eu lembro de um caso que eu vi de uma família que ficou em cima da casa por 2 dias. E que bom que essa criança mamava, porque era a fonte de alimento que ele tinha. Então, às vezes, a gente vê que até nessas tragédias, né, o quanto é importante a gente trabalhar e falar além do peito, né? Além da boca e do peito. Como a Nil falou, e eu sempre reforço que atrás desse peito tem uma mulher, tem uma mãe, tem sentimentos, tem uma pessoa que tá ali todos os dias levantando, quando às vezes eu lembro que falava assim, amamentar é de graça. Eu discordo. Não é de graça. Porque o tempo que a gente passa ali é um preço altíssimo. Então, só nós, né? Só a mulher que tá ali todos os dias, porque é algo que depende dela realmente, né? E dependendo de quem ela tem ali ao lado, pode até tornar isso ainda muito mais difícil. Então, quando eu brinco com o pai que se ele lavar o banheiro e estender a roupa, a criança vai mamar muito mais, é verdade. É verdade, sim. E acho que a mulher se respeitar também é muito importante. No meu caso, na primeira, eu tinha colocado uma meta na minha cabeça que eu queria amamentar até os 2 anos. E eu acho que eu passei do meu limite. Eu acho que quando ela tinha 1 ano e 8 meses, eu devia ter parado. Porque de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, a amamentação estava se tornando um fardo para mim. Eu já estava muito cansada. Ela dependia de mim para dormir, para tudo, para soneca, para o sono da noite. Eu estava muito cansada. Pô, 1 ano e 8 meses, você sabe, né? Você tá nessa fase nessa. Aí, né? Eu estava muito cansada, só que eu sou teimosa. Ou determinada, vamos dizer assim. Vou levar em consideração vai até os 2 anos. E eu, vendo depois, e aí eu fui até 2 anos e 3 meses, porque aí eu não conseguia desmamar. Foi muito difícil. Mas foi tão sofrido esse 1 ano e 8 meses até os 2 anos e 3 meses, que eu falo, cara, se eu tivesse parado em 8, tá tudo bem. E existe a perturbação da amamentação. Não é? Eu falei, é um termo? Isso perturbação da amamentação, que é isso? Nunca ouvi. E até mesmo todo esse processo que você passa a vivenciar, onde você sente angústia ali na hora de amamentar e é aquela sensação até mesmo às vezes de estar sendo sufocada, e aquele momento que era para ser até então algo que era prazeroso, passa a não ser, e você começa a sentir esse peso. Foi o que aconteceu comigo, porque era prazeroso pra mim, só que chegou um ponto que não era mais, só que eu fui, sabe, eu fui além do meu limite, né? E aí, já na segunda, eu coloquei isso assim, eu não vou além do meu limite, eu vou até 1 ano. Assim, não é algo recomendado, tá, gente? É recomendado até os 2 anos. Mas é pessoal, né? Mas é pessoal. Aí eu fui e falei assim, ó, eu vou até 1 ano. Se eu conseguir ir além, ok. Se eu não conseguir, também. E aí eu fui até 1 ano e 2 meses. Porque aí eu já tava vendo. Eu falei, calma, eu vou começar a entrar... Ai, eu bati meu nome. Eu vou começar a entrar num campo que eu não quero. E aí deu 1 ano e 2 meses e tudo bem. Foi ótimo, maravilhoso. E Mira, sabe que eu acho assim... Eu lembro que quando eu ganhei meu filho, veio aquela questão em si que eu achava assim... Eu tinha que dar conta de tudo. E ao mesmo tempo, eu lembro que o meu esposo... Ai, deixa que eu dou banho. Não. Eu era assim também. Deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. Na primeira. E aí, chegou um dia que eu tava, né, exausta. E eu cheguei e falei, você pode me ajudar? E aí, o que aconteceu? Ele parou de oferecer ajuda. Porque toda vez que ele oferecia ajuda, eu, não precisa. Eu faço. Eu dou conta. Exatamente comigo no primeiro. Eu faço, eu dou conta, me dê. E aí, quando chegou um dia que eu falei, ai, por favor, não tô dando conta. Ele... Você acha que eu vou afogar na banheira? E a partir dali, assim, eu respirei. Eu falei, não, gente, né? É o nosso filho. E aí, depois disso, ficou mais leve. Então, eu acho que também a gente, até mesmo, claro, não vai fazer igual às vezes a gente gostaria. Às vezes você vai lá e fala, ai, você queria que você faz assim e tal. Mas é o jeito. E exatamente. No final, o objetivo nosso é o mesmo, né? E ele também tá aprendendo a ser pai. Ele também tá aprendendo. E eu percebi que na primeira filha, o quanto eu impedi o meu marido de ser pai, de aprender, de ter momentos ali, justamente por isso. Porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que fazer tudo. E quando ele fazia a criança, eu já não tinha uma conexão muito grande com ele, afinal eu não deixava. E também eu não dava oportunidade dele
fazer do jeito dele, que aí eu já pegava e falava, mas não é assim que ela gosta. Pô, e já com a segunda, ele criou o jeito dele. E ela aprendeu a dormir comigo, era de um jeito. Com ele, era de outro jeito. Porque na segunda eu deixei ele ser pai. E eu acho que vale também, e infelizmente é real, acabo vivenciando muito isso, também daquelas mulheres que elas não têm daí o envolvimento do parceiro na paternidade, né? Então, até mesmo às vezes quando eu vou atender, que o parceiro até, eu chego, sai. E eu, vem aqui, vem aqui, Sim, faz favor aqui. Ai, olha, busca uma aguinha pra ela, dá sede amamentar. Olha, pai, você viu que assim, a gente precisa deixar ela confortável, né? Então, pro bebê tá confortável, se ela estiver confortável, vai ser bom. Então, você, até brinco com ele, fala, vamos lá, você vai ser os olhos aqui, de olhar, até mesmo pra ela se sentir mais confortável. E até mesmo, às vezes lá no hospital mesmo, uma psicóloga que trabalhava comigo, que eu amo de paixão, foi embora daqui, mas eu aprendi muito com ela, e era exatamente isso, de envolver o parceiro, né? E uma coisa que eu sempre falo, eu, Amanda, como profissional, ir lá, colocar o bebê para mamar, ir lá ajudar, dar o banho, é fácil, só que não é isso que eu quero fazer. O meu objetivo é que essa mãe precise de mim o mínimo possível. O meu maior desafio enquanto profissional é contribuir no desenvolvimento da autonomia dela. Então, não é fazer por ela, porque é exatamente isso, senão quando a gente sai, ela não consigo sem você. E, na verdade, não é isso. É desenvolver autonomia para que ela assim o faça. Para que ela daí também tenha a voz de poder falar, olha, você precisa falar quando você não tá bem. Então, às vezes, ela tá lá de cirurgia e para trocar uma fralda, ou se não para pegar um copo de água, levantar. Então, peça. E, às vezes, a gente ainda tem isso, assim. E o homem, às vezes, ele quer algo mais objetivo. Olha, se você precisa, me pede. E aí, às vezes, a mulher pensa assim, ai, não vou pedir, ele vai fazer. E aí começa esse conflito com o homem também. tem que falar, gente. Homem não é ser direto. Em casa... Pode falar, pode falar. Em casa, por mais curto que o tempo ainda seja de experiência, mas eu tô deixando, sabe? Desde o começo. Desde o começo. A mulher sabe, edifica a sua casa. Desde o começo, porque eu falo pra ele, você tem que ter vínculo, né? Eu estudei um pouquinho sobre isso na gestação, né? Tive bastante tempo de fazer muitas coisas. E é uma coisa que eu queria estabelecer. No comecinho, ele não dava banho, mas ali depois de uns 40 dias ele já começou a treinar. Hoje, o almoço, a prioridade é ele que ajuda, né? Desde a introdução alimentar. A janta é dele e o banho da noite é dele. Então, por quê? Porque depois do banho da noite, ele quer a mãe. Então, ele tem um processo de cuidado ali inicial. E eu vejo como que é bom para os dois, sabe? É muito bom. Porque um cria confiança no outro. O pai cria confiança de cuidar do filho e o filho cria confiança no cuidado do pai. Totalmente. Nossa, lindo isso que você falou. É bem isso mesmo. Então... eu agora prometo que vai ser a última fala. Já veio outra coisa. Mas só respondam sim ou não. Pode amamentar deitado? Pode. Deve. Eu tinha medo. Eu morria de medo. E eu comecei bem tarde. Mas assim... Eu amamento. Gente, eventualmente. Até mesmo pro descanso da mãe, né? Mas não tem problema de engasgar ou da mãe dormir e aí por cima do bebê? Tem que tomar cuidado, né? É individual, né? Isso. Tá. Mas até mesmo em relação a engasgos, se possível, ela apoiar a cabeça do bebê, então que ele fique com o tronco mais elevado, ou a própria cama em si, né? A minha é elevada. Tá. E não dá otite? Uso da mamadeira. A mamadeira deitada que causa otite, mas não a amamentação ao seio. Porque o tipo de sucção é diferente. Isso, e até mesmo a sucção, a forma com que o bico preenche, né, a boquinha e não acopla e acaba entrando também ar e o leite pode ficar nessa região aqui da face e acumular. Agora o último de verdade. A gente falou muito aqui sobre consultora de amamentação, da importância desse auxílio, de pedir ajuda. Vocês duas são consultoras particulares. Você já trabalhou em hospital público e você trabalha ainda. Isso. Então, eu acho bem importante a gente ressaltar que essa ajuda, pelo menos aqui na nossa cidade, em Dourados, Mato Grosso do Sul, não fica só em quem tem condição financeira. Né? O HU, Hospital Universitário daqui, faz um trabalho incrível com isso. Explica um pouquinho sobre isso. Então, nós temos o serviço
muito do banco de leite é que às vezes as pessoas acham que quando a gente fala banco de leite é apenas para doação do leite, mas não. O banco de leite foi o primeiro consultor em amamentação e trabalha sim com as ações de promoção, incentivo relacionadas ao aleitamento materno para as mães que têm dificuldade. Independente de condição financeira, se ela teve o bebê na rede pública ou na rede privada, se ela é do município de Dourado, se ela é da região, qual é a questão? Hoje nós temos um número de WhatsApp, então, que é solicitado que mande uma mensagem e faça um pré-agendamento. Então, atendimentos são todos os dias, mas para evitar que essa mulher fique esperando, porque tem os momentos que a sala onde é realizado o atendimento está cheia, porque as mães estão fazendo a ordenha para os bebês que estão na UTI neonatal. Então, até mesmo mande um WhatsApp neste número, solicitando o atendimento, que elas vão dizer qual o melhor horário para essa mãe poder ir para receber esse atendimento de segunda a segunda. Então, funciona todos os dias. De orientação e de auxílio, sim, na dificuldade de amamentação. O bebê não está conseguindo mamar, é feito, sim, todo o trabalho de manejo clínico, até mesmo identificar qual é a causa que esse bebê não está conseguindo mamar. Então, Você eles sabe realizam. O WhatsApp de cor? Não? Tudo bem, a gente põe na tela. O número do banco de leite, 3410-3002, é o telefone do banco. E tem o WhatsApp também, que era esse, mas agora não é mais, e que eu não decorei. Tá bom, não, mas com esse número aí, o pessoal atende. O pessoal também atende, isso. Tá. Então tá. E aí, além disso, o banco de leite também recebe doação de leite, que é super importante, né? No dia aqui, nesse mês, no Agosto Dourado, eu acho importante a gente ressaltar que se a mulher tem leite e às vezes a mama fica super cheia, você não precisa jogar fora esse leite, porque ele vale ouro, ele é um bem muito precioso. Então, por favor, não descarte ele em qualquer lugar. Faça o descarte da melhor forma, que o banco de leite também ensina como fazer isso, né? E também dizer que, eu não sei se a Nil já sabe, mas que também está ampliando a rota. Então, Itaporã, Fátima do Sul e Carapó também, se já quiserem ser doadoras, porque até então só conseguia atender Dourados, né? Então, agora já também está conseguindo ampliar para esses municípios. Então, toda mulher que tem excedente, então está amamentando seu filho e tem excedente e quer fazer a doação, esse leite vem para cá, ele é processado, né? Ele é pasteurizado e vai para os bebês que estão na UTI neonatal e na UI, e a mãe, por alguma questão, não consegue ainda suprir a necessidade dele. Então, esse leite vai ser muito bem dividido. E aí a mulher que está nessa situação liga no mesmo número? Isso, vai ligar nesse número. Qual então, que é? Fala de novo. 3410-3002, e depois dá para deixar na descrição o número do WhatsApp também. E lá elas vão daí fazer toda a entrevista, né, ver todo o histórico de saúde da mãe, solicitar até mesmo os exames que ela já fez durante o pré-natal. Gente, tivemos um probleminha aí no final da gravação desse episódio. Resumindo, o finalzinho, a Nil falou um pouquinho do trabalho dela, que é numa clínica que ela está reabrindo. E a Amanda também falou do trabalho dela no HU e na clínica dela, na clínica Crescer. Eu vou deixar o Instagram das duas aqui para vocês acompanharem. São profissionais, vocês viram, né? O tanto de informação que elas têm para passar. Então, vocês podem acompanhar. E o episódio de hoje fica por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo, que tem tanta informação importante. Manda esse vídeo para uma gravidinha, porque a informação na gestação é fundamental. E pode contar que semana que vem a gente está de volta.